Fala galera cervejeira, beleza? Água cervejeira. Será realmente que é necessário fazer os devidos ajustes para ter uma boa cerveja? Quem acompanha o canal sabe que eu não faço ajuste da água cervejeira, né? Ou não fazia. Mas a resposta se é necessário ou não, ela vai depender. Vai depender do perfil da sua água, do perfil da cerveja que você quer fazer, enfim. À medida que a gente vai aprimorando nossos conhecimentos aí no universo cervejeiro, a gente vai também identificando possibilidades da gente melhorar a nossa qualidade de produção. E, obviamente, o ajuste da água cervejeira é um importante passo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer o ajuste para ter uma cerveja de excelente qualidade, como dar um passo aí para melhorar a sua produção também. Eu sou Luiz Villani e esse é o canal Vilas, Universo Cervejeiro. Bom, gente, eu me convenci da necessidade de fazer o ajuste de uma água cervejeira a partir do momento que eu comecei a ler esse livro aqui, do John Palmer. Ele que é a tradução do Water, em inglês, em português ficou Água, um guia completo para fabricantes de cerveja. Bom, John Palmer e o Colin Kaminsky, esse livro é da editora Carter, e desde já até faço aqui propaganda, não é propaganda, é divulgação mesmo aí, informação, repassar informação de que essa editora Carter está traduzindo aí diversos livros, e vai traduzir, inclusive, um dos clássicos, talvez o maior clássico dos cervejeiros artesanais, que é o How to Brew. Então já está em processo de tradução e eles já estão, inclusive, em pré-venda. Fica aí informação para quem quiser adquirir na pré-venda. Eu já adquiri, acho que é interessante a gente também conhecer e adquirir mais informações, e é uma boa dica aí também. Mas a hora que eu li esse livro, eu tive a certeza de que era necessário eu dar um passo além. Ao mesmo tempo, a correção de água ela depende muito do perfil da água que você tem, e do que você quer. Mas eu tinha uma informação da água de Belo Horizonte, a gente já tinha feito uma análise dessa água, de que era uma água muito boa para diversos estilos de cerveja, principalmente para as lagers. Mas ela é uma água, embora seja uma água mais mole, é uma água que tem um perfil que se adequa aos diversos estilos aí de cerveja. Então, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, mas independente de você, sabe qual que é o perfil da sua água, o perfil dos íons, a concentração de íons que tem na sua água, se a sua companhia de abastecimento fornece ou não. Aqui eu tenho dados de 2017, 2018, 2019, mas recentemente eu não consegui esses dados. Fiz uma solicitação formal agora para a nossa companhia de abastecimento e ainda não tive retorno. A gente está aguardando isso, para a gente ter mais especificidades aí, para a gente controlar melhor o ajuste de água. Mas independente disso, o universo cervejeiro é tão interessante que as pessoas elas trocam informação sempre, um quer ajudar o outro. E recentemente o Túlio, que tem um canal também aqui no YouTube, o Minha Serva Minha Vida, o Túlio fez um comentário em relação, eu ainda não estar fazendo o ajuste da água, ele falou assim, ô Vilas, vale a pena você começar a fazer o ajuste. Eu tinha citado o vídeo do Jamal, do canal também do YouTube, do Beer School, que é um engenheiro químico que domina muito essa área química toda da produção da cerveja em todos os processos e tinha feito uma reflexão sobre a água cervejeira, o perfil da água cervejeira no Brasil e fez uma proposta muito simples para que qualquer pessoa, inclusive que não tenha o perfil da sua água, ele possa fazer uma correção aí a partir de estatísticas básicas que ele mesmo desenvolveu a partir do estudo do perfil da água do Brasil. Vou mostrar um pouco disso aqui para vocês e eu espero que essas informações possam ajudar também até encontrar um perfil da sua água e um perfil básico. Eu não vou saber a fonte específica dessa informação, mas é interessante vocês acompanhar. Vou compartilhar aqui com vocês então a tela do meu computador, que vai ficar mais fácil para a gente identificar isso. Bom, gente, o que o Jamal fez, Ele mapeou aí, com a colaboração de várias pessoas de diversas cidades do Brasil, ele criou um mapa da cerveja
aí com águas que são de coleta superficial, que é a principal, que é o que a gente vai trabalhar, a proposta dele é em cima desse perfil de água brasileira, porque as águas de poço artesiano ou águas minerais, aí, águas de profundidade, né, elas terão um perfil muito próprio de cada região. Mas as águas superficiais, que são as águas dos rios, né, ela vai ter já um perfil muito próximo em todo o Brasil. E aqui, ó, você pode explorar, inclusive, eu vou aqui mostrar o caso de Belo Horizonte, né? A gente tem água de diversas cidades aqui, de norte a sul do país. Inclusive, no norte nós temos lá em Macapá, né? É uma água de poço, né? Mas temos o perfil também de uma água lá do norte, nordeste, enfim. Então, chegando aqui em Belo Horizonte, ó, eu sei que esse primeiro aqui é Contagem, é esse aqui, ó, Belo Horizonte, eu tenho aqui o perfil da água, concentração de bicarbonato, de cálcio, magnésio, sódio, cloreto, sulfato, né? E esses são os íons básicos que a gente deve acompanhar aí para o perfil da cerveja. Tem outros? Tem o zinco e tudo, mas é importante, principalmente esses íons aqui, eles já vão fazer um grande diferencial na sua cerveja. E o que o Jamal fez, então, para chegar a um número de uma proposta de concentração que a gente deve usar de apenas 3 tipos de sais para a gente fazer a correção da nossa cerveja. O Jamal pegou a média de todas as concentrações de cada íon de todas essas cidades. E depois ele fez o desvio padrão para a gente entender qual que é o máximo e qual que é o mínimo que a gente pode chegar, principalmente aí nas médias, né, para a gente ter aí cerca de 90% a 95% de chance de acertar usando uma pequena quantidade por litro de água, né, na realidade a cada 10 litros que a gente usa na nossa braçagem, para a gente fazer então a correção com apenas 3 sais. E aí ele chega numa proposta muito bacana, e mais ainda porque é muito simples mesmo de ser feito. Eu vou mostrar aqui para vocês o aplicativo que o Túlio me apresentou, né, de correção de água, para a gente entender como que isso é fácil, como que é possível fazer qualquer tipo de correção. Obviamente, se você tiver o perfil específico da sua água, melhor. Lembrando que a proposta do Jamal é para fazer correção de águas superficiais. Se você usa água mineral ou usa água de poço artesiano, água de profundidade, não vai servir. É só para as águas de perfil de água superficial. Mas de qualquer forma, eu também vou mostrar uma ferramenta. Porque às vezes na água mineral mesmo vem a concentração de íons. Tem algumas marcas específicas que disponibiliza a concentração de íons. Às vezes até no próprio site também a gente tem essa informação. Mas se é o seu caso, você também pode usar outras ferramentas muito simples e práticas que a gente tem no Brewers Friend, né? E também uma planilha da Easy Brew que faz exatamente a mesma coisa. Mas aí você baixa essa planilha, né, de Excel, e você pode fazer as substituições ali de acordo com o seu perfil, onde que você tem que preencher. Eu vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, o aplicativo é esse aqui, né? Então eu tenho ele aqui já no meu celular, compartilhei aqui a tela com vocês. A gente digita Água Fácil, é o nome do aplicativo, eu já tenho ele instalado, então basta abrir. Abrir aqui, deixa eu zerar ele aqui, só para vocês entenderem, né? Então, se ele está zerado aqui, ele vai vir aqui quantos litros que você deve usar de cerveja. Digo o volume de água em litros, né? Eu vou usar aqui 10 litros. 10 litros não, 21 litros, que é o que eu tenho utilizado para fazer braçagens de 10 litros. Ele já vai me dar aqui, já vai quantificar para a gente que tipo de sal que eu tenho que usar e qual a concentração para fazer cervejas lupuladas, cervejas maltadas e cervejas equilibradas. Aqui ele já faz um link para você assistir o vídeo do Jamal, né? Ele também está no link na descrição desse vídeo também. Acho que é fundamental todo mundo assistir o vídeo para entender isso que eu falei rapidamente aqui. Ele explica em detalhes e com muito mais propriedade. E a gente tem ainda as águas equilibradas, né? Então, eu posso fazer cerveja lupulada, maltada, equilibrada. Vai variar, então, a concentração de cada tipo de sal. Bom, esse aqui são os sais, né? Então eu adquiri tanto o sulfato de cálcio, o sulfato de magnésio e o cloreto de cálcio, né? A outra ferramenta que a gente tem é o Brewers Friend, né? Então o site brewersfriend.com
Aqui, gente, ele está fazendo já a tradução automática, mas ele vem na realidade em inglês, né? Então, quem não tem aí a tradução automática, não é uma boa tradução não, mas dá para entender bem, né? Não é perfeita na realidade, né? Então, a gente tem aqui calculadoras populares e essa é uma das calculadoras. Então, eu venho aqui no Ver Mais, né? Calculadoras, deixa eu voltar para o português aqui que fica mais fácil de todo mundo entender. Ver todas as calculadoras, eu clico então aqui e vou descendo, eu quero a calculadora de química da água, né? Então, a gente vai descendo aqui, eu acho que eu já passei dela, já. Básico de químico da água, seria a química básica da água, né? Mas vamos lá, vamos abrir essa calculadora. Novamente, ele já fez a tradução aqui. Eu venho aqui nos dados de lote, ele tem as instruções gerais aqui em cima, né? Mas eu já vou adiantar aqui, a gente vem então, vamos passar para litros, que é o que a gente usa. Como eu disse, eu uso para fazer uma abraçagem de 10 litros em torno de 21 a 23 litros, dependendo da cerveja, às vezes até menos um pouco, né? Não vou fazer nenhuma diluição, aqui eu já atualizo o padrão que eu vou utilizar, né? Esse padrão pode ser um perfil equilibrado 2, cerveja de cor clara e maltada, cerveja de cor clara e lupulada, e águas históricas que a gente tem aqui de Burton, Dortmund, Dublin, enfim, tem vários padrões aqui. Vocês também podem identificar padrões aí na internet, e o John Palmer ele coloca vários padrões de água aí, acho que até no site também a gente encontra isso, os padrões do livro do John Palmer, né, do livro Water ou Água. A gente tem aí diversos padrões que a gente pode utilizar aí para entender o que é melhor para a sua cerveja, para aquele estilo que você está desenvolvendo. Mas de uma forma geral, aqui tem muito. Quem usa o Beersmith, ele também faz isso, ele tem essa ferramenta também. Eu não vou mostrar aqui especificamente, que eu estou mostrando o que está gratuito aqui já à disposição, né? E aqui eu tenho então que ter o parâmetro da minha água. Se eu for lá no mapa, eu vou deixar aqui a descrição também do link, né, para a gente acessar o mapa que o Jamal fez. Ali você talvez encontre a sua cidade. Se não, você vai usar o método direto do Jamal. Mas, por exemplo, como lá tem a água de Belo Horizonte, deixa eu só conferir aqui os parâmetros da água de Belo Horizonte. Deixa eu colocar aqui rapidamente, fica mais fácil, ó. Eu tenho a concentração de cálcio 18,88, a concentração de magnésio 2,75, a concentração de sulfato 6,23, de sódio 4,16, de cloreto 15,83 e de bicarbonato 27,17. Bom, essa água aqui é uma água que é um perfil de Belo Horizonte no ano de 2018, em um determinado mês. A gente sabe que isso altera com o tempo, com os meses tem alteração dessas concentrações da água. Mas eu acredito que essas alterações, pela característica aqui do nosso ambiente, aqui, do geográfico inclusive, né, as características gerais de Minas Gerais, a gente não vai ter aí uma alteração tão grande. Talvez o cloro. O cloro a gente trata com um filtro de carvão ativado. Eu nunca tive problema com o cloro no sabor da minha cerveja, mesmo quando eu não usava o filtro de carvão ativado com a água de Belo Horizonte. Mas hoje eu indico realmente que você pode ter alterações aí que você não está percebendo e um dia você pode errar feio na sua cerveja em função de uma água com a concentração muito grande de cloro, né? Você pode ferver essa água também para ela sair o cloro quando você não tem ainda o filtro, né? E vale a pena usar alguns métodos para você tirar a concentração geral do cloro ali e você ter mais segurança para fazer a sua cerveja. E aqui, gente, eu já vou mostrar até uma coisa, um dado interessante aqui para vocês, o seguinte: em qualquer perfil que eu vou aqui, eu tenho que atualizar, né? Ele vai colocar aqui quais são os minerais alvos, o perfil que eu quero atingir. Então vou lá, atualizo e ele já coloca aqui o que está faltando, qual que é a diferença, o que eu preciso aqui. Embaixo tem as adições aí do sal para facilitar, qual tipo de sal que eu vou utilizar. Como a gente está aqui usando só o sulfato de cálcio, sulfato de magnésio e o cloreto de cálcio, são
esses que a gente vai usar aqui. São só esses 3, não preciso de mais nenhum deles. Mas eu já adianto que com essa água de Belo Horizonte, por exemplo, o que está me indicando em relação ao relatório de nível de íons da água é que magnésio, sulfato, magnésio, o sódio e o cloreto, eles já estão dentro da faixa de preparação generalizada recomendada. Então, eu não tenho que preocupar tanto com eles. O cálcio e o sulfato, aí sim ele está baixo, mas não necessariamente um problema. Então, para fazer uma cerveja num perfil equilibrado, a água de Belo Horizonte já é uma água adequada. Quando eu venho aqui e olho qualquer um estilo aqui, eu vou ver que isso se repete em todos eles. Por isso que eu falo que eu não tinha muita preocupação com a correção de água, porque eu tinha uma água muito básica, equilibrada e que serve para diversos estilos. Então, se eu vou lá no estilo de Dublin, de uma Stout, né, atualizo aqui. Quando eu voltar aqui, mesma coisa. O que está diferindo é a concentração de cálcio e de sulfato. Faz diferença? Faz. O cálcio, ele é muito importante. O Jamal, inclusive, coloca que ele é um dos mais importantes, se não o mais importante, nesse perfil da água, porque ele atua como um fator coenzimático, então ele facilita algumas reações importantes na produção da nossa cerveja. E vai ajudar até, inclusive, na clarificação também nesse processo. Depois, o magnésio também é um cofator enzimático também, né, para as leveduras. Então, vai ajudar na nossa fermentação, portanto, é interessante de ter uma correção dele. Com esses sais, a gente consegue fazer essas correções. Para além disso, a gente tem o sulfato, que em maior concentração, se ele tiver excessivo, ele pode dar aquele amargor adstringente, algo que a gente não quer no perfil da nossa cerveja, mas se ele for bem dosado aí, né, para mais alto, ele também favorece o destaque do amargor do lúpulo. Aí sim a gente quer. Então a gente tem que saber certinho. E em relação ao destaque do dulçor, é em função do cloreto, né? Então esses sais é o que a gente vai fazer. Seguindo as recomendações do Jamal, a gente vai reforçar o malte, que é o dulçor, ou o amargor, né? Ou deixar um perfil equilibrado. Então, usando aquelas medidas, sem saber qual é a concentração da sua água, você já pode fazer. Com a ajuda de uma ferramenta igual o Brewer's Friend, a gente pode aqui até brincar, né, com essas concentrações. Mas eu vou utilizar aqui basicamente a proposta do Jamal, né? Então deixa eu abrir aqui novamente, eu não preciso agora compartilhar com vocês, eu vou pegar o que eu já tinha colocado aqui, né, em relação a 21, né, 21 litros eu já tinha colocado aqui no meu água fácil, e agora eu vou fazer as correções aqui da água para a gente ver o perfil. Voltando então aqui para a nossa apresentação, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou aplicar aqui, inicialmente, exatamente o que o Jamal descreveu para um perfil de uma água maltada. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui para a gente o água fácil, né? Então, abrir aqui o água fácil e para 21 litros, é 21 litros que eu estou utilizando aqui também, né? Então, a unidade está certinha. Eu vou, então, na concentração. Para uma água maltada, sulfato de cálcio vai ser 0,21 gramas, que está apontando aqui no água fácil. Sulfato de magnésio é o terceiro aqui. Sulfato de magnésio está 1,89. E o cloreto de cálcio, que é o último sal, está em 8,19. Bom, o que acontece aqui? Ó? Já ganhamos estrelinha verde aqui para o cálcio. Embora ainda esteja aqui em vermelho, agora ele já não é nenhum tipo de problema, né? Então ele fica muito mais ajustado já aqui dentro do perfil e a gente tem uma certeza de que a gente vai conseguir extrair o melhor aí da nossa produção, né? Alguns aqui continuam em vermelho, mas isso é em função da variação que é permitida para esse estilo, né? Então a gente ainda... isso pode acontecer, mas nada que vai provocar um problema específico na nossa cerveja. Com a indicação de que o sulfato ainda está inadequado. Embora ele já apareça aqui
como verde, né? É porque é o perfil da cerveja específica que a gente está fazendo. Porque nessa mesma concentração, e aí ele fala aqui, ó, tá altamente maltado, era o que a gente queria, né? Mas se eu uso aqui, se eu quero fazer uma porter amarga, então eu vou fazer uma cerveja lupulada, uma porter diferenciada aí, e eu vou para o sulfato então de cálcio e coloco 7,77, que é o que está indicado aqui no Água Fácil. O cloreto de cálcio está em 1,68 e o sulfato de magnésio 1,89. Bom, novamente aqui, vamos tentar aqui atualizar para ver se dá alguma diferença. A água continua ajustada aqui, né? E a gente tem agora algumas diferenças. O sulfato, ele ampliou essa diferença, então, para dar o amargor, ele tem que ser mais concentrado mesmo. Então, mesmo ele estando na faixa vermelha aqui, está apontando que ele não tem um problema. O que está colocando agora aqui é que a relação do sulfato-cloreto está com um perfil altamente amargo. Então, é algo que a gente deseja na cerveja. Mas não está no extremamente para dar a astringência, porque não é apontado aqui como acima da faixa de preparo recomendada. Então a gente não vai ter problema mesmo estando aqui no vermelho. Então é isso aqui que a gente tem que identificar, se ele está dentro da faixa de preparação generalizada. Bom, gente, a ferramenta é muito simples, muito útil, e a gente pode até brincar aqui mais se a gente quiser ajustar melhor isso aqui. Se eu quiser agora aqui, sabendo que eu tenho um perfil da água específico, se eu diminuo aqui um pouco, né? A mesma coisa aqui, eu quero sulfato de magnésio, eu vou colocar 1 aqui, vamos diminuindo ele aqui para a gente ver se a gente muda alguma coisa ali e chega num perfil mais interessante para a nossa cerveja. É possível que a gente alcance alguns perfis bem interessantes, né? Aí, até agora eu ainda não tive problema aqui, embora um ali saiu do verdinho, né? Vamos ver com 4. Bom, aqui sim é um ajuste que a gente não domina, né, especificamente, mas a gente pode ir testando. Eu não posso diminuir muito o cálcio ali, porque senão, embora eu tenha chegado no sulfato adequado aqui, né, o cálcio agora saiu ali da concentração ideal, né? Mas não é nenhum problema, então ele está dentro da faixa também. Então eu posso agora tentar chegar num perfil daquela água que eu queira. Às vezes eu não quero seguir especificamente a de Londres, eu quero seguir uma determinada água de uma determinada região que eu tive acesso na internet. Eu posso aí tentar aproximar o máximo possível com a concentração desses sais, né? Lembrando que são apenas 3 sais, então fica muito mais fácil da gente entender. E uma ferramenta similar que a gente tem é essa aqui, ó. No site da EasyBrew aqui, né, eu tenho a planilha de cálculo de ajuste de água. Vou deixar o link aqui também direto para essa página, tá? Então a gente desce aqui, ele também dá instruções de como fazer, por que fazer o ajuste de água e tudo, e você pode baixar aqui a planilha, né? Ela está aqui fora do link aqui, mas é só copiar e colar aqui que a gente chega nessa planilha. Eu já baixei ela, deixa eu só abrir aqui. Bom, ela já vem assim, ó, preenchida, né? Mas aqui é só a gente deletar. O que eu tenho que alterar aqui na composição é sempre o que está em amarelo, né? Então é isso aqui, ó. Em amarelo não vai aparecer nenhuma correção aqui, então tá dando erro aqui especificamente, mas quando eu começar a preencher aqui o que está em amarelo, a gente vai corrigindo. Minha água então era 21 litros, não é isso? Aqui eu ainda tenho a possibilidade de colocar o percentual, a quantidade de grãos que eu estou utilizando para fazer a cerveja, a cor, né, e o quantos por cento de malte torrado, né? Então, ao colocar isso, ele já me dá, inclusive, perfil também do pH estimado do mosto, né, e alcalinidade residual. Mas vamos lá, vamos continuar preenchendo aqui. Eu preciso de colocar o perfil da nossa água. Vamos mudar agora aqui. Eu já testei essas duas ferramentas do Brewer's Friend e essa aqui, essa planilha, elas são idênticas, né? O mesmo cálculo que está ali dentro dela, dentro da programação dela. Então, a mão na roda também. Eu vou pegar aqui
a média do que o Jamal colocou lá, tá? Vou arredondar aqui na média que ele tinha lá no cálculo que ele faz. Vou colocar aqui o cálcio é 50, o sulfato é 10, o cloreto é 12, magnésio 10, sódio 7 e tem até bicarbonato aqui como 27. Bom, é esse o perfil. Aqui é a mesma coisa, né? Ele está mostrando aqui que eu tenho um perfil equilibrado imediatamente aqui, da forma como está, né? Colocando em vermelho para a gente aqui o sulfato. Se eu não quero um perfil equilibrado, eu estou procurando uma água para fazer uma cerveja, uma IPA, por exemplo, ele dá aqui, ó, se eu vier aqui em Pilsen, qual é o estilo aqui, a cidade de referência, ele me dá aqui algumas cidades que eu posso procurar, mas lá no final ele dá aqui, ó, água para uma IPA. E ele vai colocar aqui embaixo para a gente, então, um exemplo de qual que seria as concentrações de uma água para IPA. Então ele recomenda sim que a gente altere, mesmo estando verde aqui, verde é para uma água equilibrada, então eu preciso de ir para uma água com o perfil de amargor, né? Então vamos colocar a água do perfil do Jamal aqui. Novamente eu abro, sulfato de cálcio, ele está aqui em cima. Para a água lupulada 7,77. Ela já passou lá, ó, perfil seca, já entrou. Sulfato de magnésio, 1,89. E cloreto de cálcio, está em cima aqui, 1,68. O cálcio passou aqui em 8, né? O ideal é de 50 a 150, ele foi a 158, mas isso não é problema específico para cerveja, muito pouco aqui a diferença, né? O sulfato ainda está alto aqui também, né? Mas também passando muito pouco. O ideal é de 50 a 250, ele está indo a 253. Ou seja, os demais todos estão dentro, né? Exceto o zinco, que a gente não tem correção nem parâmetro dele aqui. Mas tá tudo dentro do perfil que a gente imaginava, né? Então dá para usar muito bem, a margem de erro que a gente vai ter é muito pequena usando essa planilha do Jamal, né? Eu espero então que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí as possibilidades que a gente tem de fazer o ajuste da nossa água, de que não é um bicho de 7 cabeças. Eu não tenho domínio em química, né? Não domino essa área. Praticamente 30 anos aí que eu saí do ensino médio, né? Na época ainda chamava científico, e agora a gente tem a possibilidade de, com uma ferramenta aí, entendendo a base da química, né? A base que é o que fica mesmo aí na nossa assimilação dos estudos aí do ensino médio, acho que dá para a gente fazer uma correção e entender um pouco melhor esse universo, como que a gente pode fazer esses ajustes. Obviamente tomar os devidos cuidados também de conhecer, de continuar estudando e apropriar cada vez mais dessas propriedades, inclusive dos sais. Existe a possibilidade da gente usar outros sais também. A proposta do Jamal é uma proposta básica, né? Não é o ideal, mas é uma proposta que salva muita gente aí de melhorar a sua produção. Então, agradecer esse trabalho do Jamal, agradecer o Túlio aí pela dica da ferramenta do Água Fácil, né? Agradecer o Fernando Cardoso aí por ter desenvolvido o aplicativo aí para o celular, muito simples, muito básico, mas que ajuda muito, facilita muito a nossa vida, muito bacana mesmo. E agradecer também o Brewer's Friend e a Easy Brew por disponibilizar essas possibilidades que a gente tem, essas ferramentas, uma planilha de Excel ou uma planilha também online, onde a gente pode lançar aí e ver o perfil da nossa água ali simulando em tempo real, né? Galera, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais!